Olá, meu amigo e minha amiga, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu tenho uma palavra abençoada para a sua vida. Hoje eu quero falar da soberania e da grandeza de Deus. Muitas vezes as dificuldades e os problemas fazem a gente questionar: será que Deus existe? Será que Ele é real? Porque nós passamos por tantos problemas, dificuldade. Uma vez alguém chegou a mim e perguntou: Deus é real? Deus existe? Porque ela estava passando por um problema, por uma dificuldade. E nós passamos por muitos problemas, muitas dificuldades, mas você que é cristão, você que está seguindo a Deus, tem momentos de tribulação. Mas eu quero dizer que Deus, Ele é maior do que qualquer um dos seus problemas, dificuldade. Ele é soberano. Olha o que diz aqui na Bíblia, aqui. Eu quero ler aqui o primeiro versículo da Bíblia. Que se encontra em Gênesis, primeiro versículo. E no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, a Bíblia diz que Deus ele sempre existiu. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus ele sobrevoava as águas. Ou seja, Deus ele é maior do que tudo. Tem momentos que a gente quer desistir, tem momentos que dá um desânimo, mas nós sabemos que Deus ele é maior. E tem gente que fala: mas por que, se Deus é tão grande e poderoso, como que acontece tantas coisas ruins no mundo? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós não somos escravos. E Deus não é um ditador que impõe a sua ordem ali, para que nós possamos viver como animais ali debaixo da sua mão forte. Não. Deus nos deu o livre-arbítrio. Cada um faz o que deseja. E você vê ali muita coisa ruim, muito crime, e pessoas que escravizam as outras, ou seja, mas cada um vai pagar pelos seus atos. Nós sabemos que, mesmo na dificuldade, mas se você crer, se você buscar o Senhor, e você entregar a sua vida a Ele, Deus ele vai te dar vitória. Pode demorar uma semana, duas, um mês, um ano, mas Deus ele vai dar a sua vitória se você for fiel e se você seguir Ele, crer na sua palavra. Eu quero falar um pouco aqui. A Bíblia diz que quando Deus ali tirou o povo de Israel ali do Egito, e Moisés era o homem de Deus que conduzia aquele povo ali, e a Bíblia diz que Deus ele ia com Moisés ali, falava com Moisés, só que Moisés ali morreu. Então Deus entregou o seu povo a Josué. Olha aqui o que diz aqui em Josué, capítulo 1 e o verso 9. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso, não temas, não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Ou seja, Josué estava ali também com medo. De repente o grande líder Moisés morreu, Deus tomou Moisés para si e colocou Josué. Josué ali ficou apavorado: como que eu vou liderar um povo? E Deus falou para ele: não temas, eu sou contigo. Ou seja, tem hora que parece que não tem saída. Mas hoje eu quero falar um pouco aqui da soberania, da grandeza de Deus. E lendo aqui a sua palavra, em toda a sua palavra eu acho que o texto mais que simboliza a grandeza, o poder imenso de Deus, se encontra aqui no livro de Apocalipse. E eu gostaria de ler um pouco aqui, e se você que está assistindo esse vídeo puder acompanhar na sua Bíblia depois, acompanhe. Eu acho que é o texto que mais fala da grandeza de Deus, da soberania, do seu poder. E Deus, quando Ele fez esse mundo, Ele fez para a gente. A Bíblia diz que quando Jesus morreu ali, que Ele entregou o seu Espírito, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E aquele véu ali simbolizava que Deus só falava com os sacerdotes e com os reis. Foi no tempo dos reis, no tempo dos juízes, no tempo dos sacerdotes. Deus ele só falava ou com os sacerdotes como rei. E a Bíblia diz que quando aquele véu se rasgou, todas as pessoas, hoje temos livre acesso a Deus. Nós não precisamos. Tanto é que a palavra diz que nós somos rei e sacerdote. Ou seja, nós temos direito de entrar na presença de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo
e ali fazer a sua oração, fazer o seu pedido, colocar diante de Deus aquilo que nós necessitamos e precisamos. E se você crer e for fiel, Deus ele vai atender a sua oração. Seja fiel ao Senhor. Eu quero estar aqui lendo em Apocalipse. Se você está vendo esse vídeo e puder acompanhar na sua Bíblia ou depois ler, eu quero estar lendo aqui. Apocalipse, o capítulo 4 e o capítulo 5. É um texto bem pequeno. Eu quero estar lendo aqui para você. E eu quero estar explicando algumas coisas aqui. E você vem entender que essa leitura aqui, ela é muito forte. Quando eu leio, eu me arrepio. O Espírito Santo, ele toca no meu coração, faz incendiar. Porque aqui fala da grandeza de Deus. E esse poder, ele quer que nós acesse. Quando eu vou lendo aqui, eu vou explicando, eu quero que você venha entender a grandeza e a soberania do Senhor Deus. Capítulo 4 de Apocalipse, o verso 1, diz assim: E depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvi foi como de trombeta, falando comigo. Chamou, sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Capítulo 2. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Ou seja, João aqui, quando a Bíblia diz que João ele foi arrebatado aos céus, para ter a revelação ali do livro de Apocalipse, e ele fala aqui, no capítulo 2, que ele viu alguém no trono, alguém sentado. Olha o que diz aqui no verso 3. E aquele, pois, que estava sentado, tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sodônia. E ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Ou seja, ele pôde ver ali um pouco, porque a Bíblia diz que um ser humano ele não tem capacidade de ver Deus. Enquanto ele não morrer, ele não pode ver o Senhor, a grandeza do Senhor. E ele viu ali a grandeza do Senhor sentado, e a Bíblia diz que ele era como esmeralda. Imagina a sua glória como é. Olha o capítulo 4 que fala. E também ao redor do trono havia 24 outros tronos, e vi assentados sobre eles 24 anciões vestidos de branco, com coroas de ouro sobre a cabeça. E do verso 5. Do trono emanava relâmpago e vozes e trovões. Perante eles estavam acesas as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, é uma palavra muito forte, onde João ali ele pôde contemplar a grandeza de Deus, a soberania ali, nem que seja de longe por um relance, mas ele conseguiu. No verso 6 diz assim: E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido, como cristal. E no centro circundado do trono havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. Verso 7. O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, e o terceiro tinha semblante como de um homem. O quarto parecia uma águia em pleno voo. O 8. Cada um destes seres tinha 6 asas, e era repleto de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamava sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e há de vir. Ou seja, os seres viventes ali, e os 24 anciões, a Bíblia diz que eles, dia e noite ali, eles não param de cessar falando: Santo, Santo é o Senhor poderoso. Ou seja, aqueles seres que são seres poderosos, os 24 anciões, os 4 seres viventes, mais para frente fala dos anjos, dos querubins, ou seja, que eles que já estão no céu, que são seres poderosos, superiores, eles não param de falar a grandeza de Deus, de glorificar, de falar santo e santo.
E muitas vezes nós, que somos homens, falhos, pecadores, ou seja, quantas vezes você não pecou e Deus perdoou? Quantas vezes você não errou e vai diante de Deus e Ele perdoa? Que a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é infinita. E esses seres aqui, eles estão dia e noite aqui clamando: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, quantas vezes você não vai na igreja e ou você mesmo, ou alguém, você vê ali as pessoas mascando chiclete, mexendo no celular, conversando na porta da igreja, totalmente desligada, vai no banheiro várias vezes, ou seja, em 2 horas, 3 horas de culto, as pessoas elas não conseguem se concentrar na presença, em buscar o Senhor, enquanto a Bíblia diz aqui que os seres viventes ali, os 24 anciões, os anjos, os querubins, eles não param de cessar, porque eles sabem a grandeza de Deus. Eles sabem que Deus é o poderoso, e Deus criou tudo. E eles sabem da misericórdia de Deus. Quantas vezes você não pecou e Deus perdoou? E se você estiver em pecado, estiver ouvindo essa mensagem, saiba que Deus está de braços abertos para perdoar você. Não importa o que você fez, não importa o seu crime, não importa o que você já fez. Eu quero te falar nesse momento que Deus está dizendo para você agora, que Ele está te chamando, que Ele quer colocar. Eu vou ler mais um pouco aqui para você vir entender. O verso 9. Toda vez que os seres viventes clamavam glória, honra e graça àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre. Ou seja, eles não paravam, a Bíblia diz que eles não param de glorificar a grandeza, porque eles sabem a grandeza do Senhor Deus. Olha o que diz no verso 10 aqui. E os 24 anciões se prostravam diante daquele que está assentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançavam as suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor, o nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberania e vontade tudo que há e foi criado veio a existir. Ou seja, eles glorificam ao Senhor porque eles contemplaram, ou seja, eles sabem que Deus criou tudo. Ou seja, eles não são como nós, que tem hora que estamos animados, mas tem hora que parece que dá aquele desânimo, tem hora que parece que nossos problemas são maiores. Não, Deus ele é maior. Eu queria, quando Deus tocou no meu coração para falar essa palavra para você, é porque Ele quer que você entenda que Ele é maior do que os seus problemas. O poder dele, a grandeza dele é 1 milhão de vezes infinita do que a sua dificuldade. Se você está passando por um problema agora, uma dificuldade, por essa crise aí que veio com esse coronavírus, Deus ele é maior. Se você colocar a sua fé, a sua vida na presença dele e entregar o seu caminho a ele, ele vai te abençoar, ele vai te ajudar. Creia na sua palavra. Olha o que diz aqui no capítulo 5. Então observei na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com os 7 selos. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E no entanto não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou ao menos olhar para ele. O João aqui contando que Deus estava com o livro. E ninguém era capaz de desenrolar, de abrir aquele livro, nem sequer olhar, de tão glorioso que era. No verso 4 fala assim, e João falando, né? E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então dos anciões consolou-me, e afirmando: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir e romper os 7 selos. Ou seja, ele estava falando aqui do Senhor Jesus Cristo, que venceu
E ele tinha autoridade para abrir ali aquele livro. Olha o que diz aqui no verso 6 do capítulo 5. E nisso aconteceu que reparei no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciões em pé, um cordeiro, que parecia estar morto, e tinha 7 chifres, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. A Bíblia diz aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele foi e ele pegou o livro que estava na mão direita do que estava sentado, ou seja, na mão de Deus. No verso 8 diz aqui: e assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostravam-se diante do cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do justo. Ou seja, a Bíblia diz ali que os 24 anciões, eles estão com taças de ouro cheias das nossas orações, de você que é santo, de você que é justo, você que tem orado. A Bíblia diz que as suas orações estão lá em taças de ouro diante do trono de Deus. Ou seja, Deus, ele tem ouvido a sua oração, Deus, ele tem atendido. E se você crer, se você permanecer na fé, Deus, ele vai dar sua vitória, ele vai abençoar. E o principal, o seu nome vai estar escrito aqui nesse livro. Esse livro aqui que estava na mão direita de Deus, a Bíblia diz que ali está escrito o nome das pessoas que servem a Deus, que obedecem, que fugiram do pecado, que colocaram a sua vida na sua presença. O que no verso 9 diz assim: e ele cantava um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo era o único que podia ali abrir aquele livro, porque, como diz aqui na palavra, no verso 9, que ele pagou com seu sangue ali, a Bíblia diz que ele comprou para Deus as pessoas que entregam a sua vida a ele. Olha o que diz aqui: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir o seu selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povos e nações. E o verso 10 diz assim: tu o constituíste reino e sacerdote para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Como eu tinha falado no início da mensagem, ou seja, você vê aqui que Deus, ele nos constituiu reino e sacerdotes. E nós temos acesso direto a Deus. Eu quero dizer que você é importante para Deus, você é um sacerdote, você é um rei. Se você está desanimado, você acha, será que Deus existe? Será que Deus tem ouvido as minhas orações? Eu quero te dizer que Deus, ele tem ouvido, sim. E como eu li aqui, ele tem pegado as suas orações e tem colocado em vasos de ouro. Então, se você que está questionando agora a grandeza, a soberania de Deus, ou está desanimado e está fraco, eu quero te dizer que Deus, ele está ouvindo as suas orações. Não pare, não desiste, continue. Saiba que Deus, ele é poderoso. E ele vai te abençoar no momento certo, na hora certa. Mas para isso você tem que continuar servindo ao Senhor, obedecendo a sua palavra, buscando, não desanime. E no verso 11 aqui: e então reparei também, ouvi uma voz de grande multidão de anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares, de milhares, de milhões, de milhões. Ou seja, todos os anjos ali, eles proclamavam a grandeza de Deus e cantavam: santo, santo é o Senhor. Olha o que diz aqui no 12: e eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude, o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, honra e glória e louvor. E em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que nele há, e que exclamavam ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, o domínio e a glória dos séculos. Ou seja, é muito forte essa palavra,
Ou seja, nós vemos que todos os seres ali, eles clamam a Deus, porque eles conhecem, eles veem a grandeza de Deus, eles sabem que Deus ele é infinito em poder, em maravilha, e ele é infinito também em perdoar os seus pecados. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é infinita, é infinita. Quantas vezes você não pecou já e Deus perdoou? Às vezes a gente faz uma coisa errada com uma pessoa, só uma. É o suficiente para ela nos odiar a vida inteira. E nós pecamos 1 milhão de vezes e Deus ele é misericordioso para perdoar o seu pecado. Se você pecou, ou se você está numa vida de pecado, se você está ouvindo essa palavra, eu quero te dizer que Deus ele quer te dar uma veste nova. Ele quer colocar um anel no seu dedo que simboliza um casamento. Ele quer colocar uma sandália nova nos seus pés, significa que você vai andar na sua presença. Olha aqui diz no verso 14 aqui. E os 4 seres viventes bramavam, amém. E os anciões igualmente prostravam-se e o adoravam. Amém? Aqui eu li aqui o capítulo 4 e o capítulo 5. Que eu li na Bíblia foram os 2 capítulos que eu mais vi aqui falando da grandeza e soberania de Deus. Nós sabemos que a Bíblia inteira fala do poder e da soberania de Deus. E eu quero que você que tem ouvido essa palavra, saiba que Deus ele é poderoso. Ou seja, o seu problema é nada comparado à sua grandeza. Se você acha que seu problema é grande, eu estou com enfermidade, eu quero te dizer que o Senhor Jesus Cristo já levou sua enfermidade. Eu estou desempregado. E se você crer nessa palavra e começar a orar, eu tenho certeza que a sua oração vai chegar diante do trono e Deus ele vai te abençoar. Não importa o seu problema, eu quero te dizer que Deus é maior. Ele é maior do que tudo. Então, eu espero que você tenha gostado dessa palavra. E se você gostou dessa palavra, comece a obedecer ao Senhor, busque a Ele, mesmo na dificuldade. Talvez você está sem força para buscar o Senhor, mas peça oração para alguém. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like para ajudar o canal a crescer, deixe seu pedido de oração aqui, se inscreva no canal, que todo dia aqui nós temos vídeos aqui para estar ajudando você, estar falando no seu coração. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aqui seu pedido de oração. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.